Boa noite, meus amigos e amigas. Salve a força da Jurema Santa Sagrada na vida de cada um e cada um de vocês. Estamos aqui reunidos em mais uma live. E para quem está me assistindo pela primeira vez, quero me apresentar. Meu nome é Rômulo Angélico. Sou sacerdote juremeiro e venho pesquisando as ditas ciências ocultas já há um bom tempo. Essa expressão, ciências ocultas, eu particularmente considero ultrapassada, considero uma expressão anacrônica, mas é um termo que continua sendo utilizado por diversos pesquisadores da área, né? Por que eu considero um termo ultrapassado e anacrônico? Porque, olha só, o que séculos atrás, até décadas atrás, era considerado ciência oculta, hoje em dia vem sendo publicado abertamente. O que há 10, 20 anos atrás era propriedade de uma sociedade secreta, né, que lidava com magia ou misticismo, hoje em dia vem sendo publicado. Isso chega a ser até natural. Em um momento de transição entre um ciclo e outro, o conhecimento considerado secreto do ciclo que está se extinguindo, no caso era de Aquário, era de Peixes, passa a ser difundido mais livremente, né? Os novos conhecimentos da era de Aquário já começam a chegar. E aí, desta vez, ao que parece, desde o início estão sendo divulgados abertamente. Ou melhor, são mais acessíveis, né, do que os antigos conhecimentos da era de Peixes. Isso tem a ver com o nosso processo evolutivo, com o nível de evolução psicoespiritual dos seres de nossa esfera planetária. Então, gente, eu senti de realizar esta live. Peço perdão caso eu não consiga ler o que vocês estão escrevendo, eu estou um pouco distante do aparelho, né? Até mesmo porque eu quero ir mostrando os livros que eu selecionei para lhes apresentar. O motivo de realizar esta live é basicamente o seguinte: eu acredito que, assim como alguns livros foram importantes para mim, outros continuam sendo importantes dentro de minha jornada espiritual, esses livros também podem ser úteis a muitos de vocês, né? A muitos de vocês que gostam do estudo da espiritualidade, tá? Eu, com a graça de Deus, sou sacerdote juremeiro, certo? Assumo isso, sou muito feliz por isso. Entretanto, o fato de ser sacerdote juremeiro não me impossibilita estar ligado a outras espiritualidades, né? Porque de fato eu sou um espiritualista. E há uma diferença que eu considero considerável entre o religioso e o espiritualista. Existem muitas pessoas religiosas, há budistas, há muçulmanos, cristãos, umbandistas, candomblecistas, mas o espiritualista, por mais que ele se identifique com uma instituição religiosa, por mais que ele comungue dos preceitos desta instituição religiosa, de uma instituição religiosa em específico, ele se sente livre para vivenciar outros aspectos da verdade, que é uma só. Tá? Então, embora eu seja sacerdote juremeiro, graças a Deus e a Mãe Divina, eu também bebo de outras fontes que provêm do grande mistério. Certo? E alguns desses livros aqui foram e são muito importantes em minha jornada. Vou me aproximar aqui um pouquinho, certo? E daqui a pouco eu retorno ali para a estante. Aqui eu tenho um quinto de minha biblioteca. Trouxe os livros que são mais importantes para minhas pesquisas atuais. Atualmente eu venho aprofundando o estudo sobre as tradições indígenas do território do Rio Grande do Norte, com o objetivo de tentar reconstituir os ritos e crenças, o conjunto de mitos mais antigo, que foi muito perseguido, muito depreciado, combatido e adormeceu durante o período colonial. De muita coisa está adormecida, e eu acredito na possibilidade de reconstituirmos, pelo menos parcialmente, esse conjunto de mitos e ritos, através dos quais podemos tentar alcançar a egrégora mais antiga da tradição, né? Então, como sacerdote de Jurema, sei, obviamente, todo pesquisador sabe
que o Catimbó Jurema, por mais que possua elementos cristãos e africanos, é uma tradição de matriz indígena. Então, a maior parte de minha pesquisa está ligada a isso. A tentativa de reconstituir esses elementos ancestrais, elementos da ancestralidade dos povos autóctones do território do Rio Grande do Norte. No caso, Potiguara, Tarariú e Xumimi. Outra parte desses poucos livros que estão aqui versam sobre as tradições mesopotâmicas. É uma pesquisa que eu realizo em paralelo sobre magia e feitiçaria dos povos mesopotâmicos. É um tipo de pesquisa que pouca gente faz, porque muita coisa nós encontramos no campo das pesquisas realizadas sobre tradições hebraicas, sobre tradições egípcias, mas a Mesopotâmia, por mais que os hebreus sejam descendentes dos antigos acadianos que moraram na Mesopotâmia, que viveram na Mesopotâmia, pouca coisa, pelo menos em língua portuguesa, tem sido escrita sobre a espiritualidade dos mesopotâmicos, né? Então, eu tenho me empenhado nisso também, de realizar um resgate em paralelo ao das tradições indígenas, um resgate das tradições mesopotâmicas. E nesta pequena biblioteca, né, a maior parte dos meus livros estão na casa do meu irmão, e eu estou quarentenando aqui com esses que, como eu falei, são mais importantes para mim. Também encontramos algo de yoga e tantra, certo? Sou um praticante de yoga, né? Também, e acho muito importante que todo espiritualista, independente de sua religião, tá, pratique yoga. E aí, gente, à medida que eu for lhes contando um pouco sobre a minha relação com esses livros, né, e com as espiritualidades, eu vou apresentando os livros que eu considero importantes, livros muito pontuais, até mesmo para que quem está começando agora no campo da pesquisa sobre as ciências ocultas e as espiritualidades possa ter algum direcionamento, certo? Ao menos no que se refere ao Catimbó Jurema, à alta magia, ao Tantra e ao Yoga, certo? Então, a minha jornada começou por volta de 1889. Em 1889, minha mãe, na época eu tinha 8 anos de idade, me presenteou com um tarô, o tarô de Marcélia. E junto com o tarô veio um manual. Eu achava que era um brinquedo, já falei isso em outras lives, né? Mas comecei a estudar, percebi que era um oráculo. E a partir de então eu simplesmente não parei. Na época era bem difícil encontrar alguma coisa era difícil encontrar livros esotéricos, né? Havia uma revista de circulação muito ampla, que era a revista Planeta, e um amigo de minha família possuía alguns livros, e ele foi um rapaz chamado Iaponi, que por sinal também é historiador, ele foi quem me emprestou diversos livros entre minha infância e adolescência. Um livro que hoje me vê à memória se chama Manual do Feiticeiro. Eu achei esse livro bem interessante, Manual do Feiticeiro, publicado pela editora Planeta. E aí, hoje em dia é difícil de encontrar. Quem tiver, guarde bem guardado, tá? Se quiser me mandar uma cópia, eu aceito. Faz muito tempo que eu li esse texto. São elementos bem básicos, assim, na verdade, não é sobre feitiçaria, mas sobre o universo mágico, né, de modo geral. E eu acho um texto importante. Então, mais à frente, por volta de 1996, eu li um outro texto, um outro livro pequeno, introdutório, chamado O Poder da Magia, da coleção Martin Claret, uma coletânea de textos, né, de vários autores. E em 1996, 1997, eu encontrei ali no Sebo Catalibros, que ficava no centro da cidade na época, em Natal, um livro muito importante para mim, chamado Introdução à Magia. O autor era um rapaz de nome Jackson Saboia. Introdução à Magia, do Jackson Saboia, da editora Nova Era. Este livro, bem pequeno, mas com conceitos muito pontuais, sabe? Muitos ensinamentos, né? Introdutórios a quem pretende enveredar pelo caminho mágico místico, me levou a um outro livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, que foi um magista francês da segunda metade do século XIX. E após o Dogma e Ritual da Alta Magia,
eu passei a adquirir outras obras do Eliphas Levi, como A Chave dos Grandes Mistérios, História da Magia, Grande Arcano. Mais à frente eu passei a estudar Stanislas de Guaitá, Papos, Tratado Elementar de Magia Prática, até que, por volta em meados de 2005, eu já estava ligado a uma fraternidade Rosa Cruz, a chamada Fraternitas Rosicruciana Antiqua, e chegou até minhas mãos, um livrinho chamado Logos Mantram Magia. Foi a partir deste livro que eu iniciei as pesquisas bibliográficas e de campo sobre o Catimbó Jurema e as tradições indígenas. Esse livro está aqui, uma reedição. Talvez vocês vejam ele invertido, né? Logos Mantram Magia. O autor é o Arnoldo Kronheller, conhecido nos meios esotéricos como Mestre Ruiracocha. Por que esse livro é importante em minha vida? É um dos livros mais importantes de minha vida, porque graças a ele eu senti o impulso de procurar as tradições da terra em que eu nasci. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, sou natalense, nasci em Natal, na presente encarnação. E o Kronheller, nesse livro aqui, ele dá uma orientação que é basicamente a seguinte: procura conhecer as tradições da terra em que você nasceu. E eu pensava, os esoteristas que eu conheço, os adolescentes e alguns senhores, né, que eu conhecia na época, estudam Cabala, estudam alta magia, alguns estudam Tantra, mas nenhuma dessas tradições é a tradição do povo do território do Rio Grande do Norte. Bem, qual seria a tradição da terra em que eu nasci? E aí eu comecei a estudar religiões e encontrei a Umbanda e o Candomblé, tá? Mas ainda não estava satisfeito com isso, porque o Candomblé é de matriz africana, a Raizama é africana, né? Por mais que o Candomblé tenha se desenvolvido como é hoje aqui no Brasil, né? Segundo alguns pesquisadores. E a Umbanda é uma tradição brasileira, mas a Umbanda nasce em um momento em que o Brasil já está política e geograficamente muito bem delimitado, muito bem constituído. Há alguma tradição ancestral no território do Nordeste brasileiro, de modo específico no território do Rio Grande do Norte, e aí me veio em uma feira de ciências, que eu já comentei essa história em outras lives, né? Quem quiser dar uma olhada nessas lives, vai lá no canal do YouTube Arqueologia do Sagrado, ou então procura aqui mesmo no meu Instagram, que vai encontrar essas lives aí, anteriores, né? Então, em um momento de uma feira de ciências, lá no município de Canguaretama, o tema da feira era Religiões de Canguaretama, eu saí à procura de um terreiro de candomblé e não encontrei, mas encontrei Catimbó Jurema. Muitos. 44 centros de Catimbó Jurema e Canguaretama na época. Fora os juremeiros que moravam no canavial ou na zona rural, já próximo à Mata Virgem, e que não me aceitavam, né? Algumas casas, alguns terreiros me convidaram, eu passei a frequentar essas casas. Minha mestra de Jurema, graças a Deus, mestra Maria Fernandes, lá de Canguaretama. Mas alguns juremeiros que moravam distantes na mata, eles eram bem desconfiados, e com razão, né? A perseguição foi tremenda, ainda está na memória dos índios do Catu dos Eleutérios, por exemplo, momentos em que eles foram perseguidos, né? Por fazendeiros e tal. E conheci o Catimbó Jurema e passei a realizar a maior pesquisa da minha vida no campo das tradições de matriz indígena. O primeiro livro que eu encontrei o primeiro livro que eu encontrei que trata do Catimbó se chama Meleagro. Deixa eu ver se eu trouxe ele para cá. Aqui, ó, Meleagro, do Luiz da Câmara Cascudo. Uma pesquisa de muitos anos que o mestre maçom Luiz da Câmara Cascudo realizou sobre o Catimbó, tendo como base visitas e amigos catimbozeiros. Pouca gente sabe disso, né? Mas ele deixa isso claro. Câmara Cascudo foi um dos grandes defensores do povo de terreiro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Minha madrinha de Umbanda lembra muito Cascudo. E outras pessoas lembram, pessoas antigas que ainda estão vivas, né? Lembram como ele ia às delegacias conversar com policiais para que não destruíssem o material dos terreiros.
Então, saúdo a memória de Luiz da Câmara Cascudo por esse e outros motivos. E vou aproveitar, já que eu toquei no texto que eu considero um dos melhores textos de Catimbó Jurema. No caso, escrito em um momento em que o termo Catimbó Jurema não era muito utilizado, né? Antigamente se utilizava mais a expressão catimbó, é isso? Catimbó, Caatimbó, tupi antigo, significa fumaça de mato. Não tem relação com malefício, tá? Só lembrando aqui, um parêntese. Então vou indicar alguns textos sobre Catimbó Jurema para vocês que querem enveredar pela pesquisa bibliográfica dentro dessa área. Olha só, livros que eu considero raros. Esse aqui, ó, O Folclore Mágico do Nordeste, de Gonçalves Fernandes. É um livro muito raro hoje em dia, certo? E esse autor trata do catimbó paraibano também. É um texto muito importante. Se você tiver, guarde bem guardado, viu? É difícil de encontrar. Olha só, outro que nos traz informações sobre o catimbó da primeira metade do século XX. Esse aqui, ó, escrito em 1959, Medicina Rústica, do Alceu Mainar de Araújo. Medicina Rústica. Outra preciosidade. Se você encontrar, guarde bem guardado e estude mais de uma vez. Quantas vezes você puder estudar. Cada vez que você ler, você vai encontrar um detalhe para a tua pesquisa e para a tua vida como espiritualista e como juremeiro de modo específico. Certo? Outro trabalho de Luiz da Câmara Cascudo, que traz informações que podem ser utilizadas como complemento de Meleagro. Você pode chocar as informações, né? Compará-las, né? E tirar um meio termo disso tudo. Esse aqui, ó, Folclore do Brasil, certo? Aqui há um trecho sobre Reza Forte e há um trecho sobre Catimbó mesmo, certo? Esses são livros que eu particularmente considero um tanto difíceis do pesquisador encontrar. Tá? Um tanto difíceis, né? São livros que não foram... Salvo engano, a Medicina Rústica foi reeditado há alguns anos atrás. Eu não tenho certeza, salvo engano, eu vi uma nova edição numa biblioteca daqui, né? Mas vamos lá. Um livro importante aqui, ó, para o pesquisador, do professor Luiz Assunção, atualmente o maior pesquisador de Catimbó Jurema do Brasil, tá? O Reino dos Mestres, a tradição da Jurema na Umbanda nordestina. Eu tive a honra de ter minha especialização em Ciências da Religião avaliada pelo professor Luiz Assunção e um aluno dele. Tive a honra, me senti muito honrado, sabe? E esse é um livro em que o professor Assunção analisa a relação entre Jurema e Umbanda, que sobrevive do Catimbó Jurema no culto a Umbanda, no culto chamado Umbanda, na tradição chamada Umbanda, quero dizer. No caso, em minha pesquisa de campo, que o professor esteve avaliando, eu tentei fazer o movimento inverso, né? Porque eu percebi que nos terreiros de Canguaretama, alguns juremeiros não se davam muito bem com os umbandistas, sabe? Devido a um problema de uma gestão passada, de décadas atrás, uma gestão da Federação de Umbanda que tentou modificar o culto a Jurema como ele estava se realizando nos terreiros lá de Canguaretama, alguns juremeiros não encararam e não encaram ainda até hoje a Umbanda com bons olhos, sabe? Então eu procurei analisar em meu trabalho de especialização essa relação desses juremeiros com a Umbanda em Canguaretama. Então foi mais ou menos um trabalho inverso, né, do trabalho que o professor Luiz Assunção realizou. Bem, o tempo corre, né? Esse livro aqui, ó, vejam só, o Catimbó Jurema contemporâneo é uma tradição híbrida. O que nós queremos dizer com uma tradição híbrida? Deixando claro que o Catimbó Jurema é um culto independente. Ele não necessita de Umbanda, nem de kardecismo, nem de candomblé para sobreviver. Ele existe independente dessas outras tradições, embora o kardecismo não seja uma religião, né? Não se defina como uma religião, tá? Mas existem
famílias juremeiras que caminham lado a lado ou intimamente ligadas a terreiros de candomblé, de umbanda e à filosofia kardecista. Tá? Mas o Catimbó Jurema, embora tenha uma raiz indígena, né, deve ter tido dezenas de mitos próprios, de ritos próprios que se perderam, né? Hoje é uma tradição que possui elementos africanos, elementos judeus, elementos cristãos, elementos espírita kardecistas, tá? E para compreender essa conexão entre as pagelanças indígenas e as demais tradições que chegaram aqui no território brasileiro, oriundas da Europa e da África, durante o período colonial, eu lhes oriento o estudo de um livro de Wesley Aragão de Moraes, chamado Alma Brasileira. Certo? Ele começa analisando as tradições indígenas do território brasileiro e depois vai analisando o que de África e Europa chegou no território em que vivemos, tá? E as conexões entre essas várias espiritualidades, várias culturas, né? Então, Alma Brasileira, Alma Sul-Americana é o nome do livro e o subtítulo Antropogeografia Oculta. Recomendo, vale a pena para que vocês tenham uma ideia de nossa herança espiritual, a herança do povo brasileiro, a herança espiritual do povo brasileiro, né? Por mais que o Brasil seja um país majoritariamente cristão, nós temos uma herança espiritual, certo? E é importante que tomemos consciência dessa herança para que saibamos quem realmente somos e qual é o nosso papel no mundo, tá? Então, sobre Catimbó Jurema, eu acredito que eu já indiquei um tanto de livros importantes para o pesquisador. Um minutinho aqui. Deixa eu organizar isso. Não gosto de bagunça. Vocês estão ouvindo aí os irmãos da igreja protestante louvando ao Deus único. Muitos caminhos, muitas tradições, uma só verdade. A fonte que deu origem a todos os seres, o grande mistério, o supremo arquiteto do universo, Alá, Jeová, Munhã, Tupã, Ahura Mazda. O Pai é Pai de todos e a Mãe é uma só. Então, meus amigos e amigas, se vocês sentem de aprofundar no mistério do Catimbó Jurema, é importante que vocês realizem estudos sobre as antigas tradições e rituais e práticas mágico-medicinais, né, indígenas do território do Nordeste brasileiro. Vamos localizar geograficamente a coisa. A Jurema nasce no Nordeste, certo? A Jurema é uma tradição proto-brasileira. Tá? Porque se o Brasil que nós conhecemos hoje, o Brasil contemporâneo, começou a ser desenhado política e geograficamente a partir do século XVI, os índios que viviam aqui muito tempo antes da invasão portuguesa e posterior colonização já tinham o seu culto a Jurema. Então a coisa é muito antiga, muito antiga. Se você quiser ter uma ideia do que foram as práticas, os mitos, ritos indígenas, vou sugerir aqui o estudo de alguns livros a vocês, certo? Vamos lá. Livro importante, aqui ó, embora não traga informações sobre a espiritualidade desses índios, tá? Mas olha só, Os Índios Tapuias do Rio Grande do Norte, Antepassados Esquecidos, de Valdecir dos Santos Júnior, livrão. Certo? Por que é interessante esse livro? Porque nos mostra índios que viveram aqui no território do Rio Grande do Norte e que não estão inseridos no estereótipo indígena que há muito tempo é divulgado pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação colocam o índio geralmente como um ser ignorante. Tá? Se você for, por exemplo, assistir uma novela, todo mundo conversa normal.
mas o índio aparece lá gritando, berrando, correndo, feito um louco. Isso aí é o estereótipo. E todo índio é apresentado fisicamente como pele morena, olho puxado, cabelo bem lisinho. Isso aí é um estereótipo. Tá? Todo índio é apresentado como adorando a lua, Jaci, e o sol, Guaraci, e chamando Tupã de Deus. Isto é um estereótipo. Cada etnia indígena tinha seu próprio conjunto de crenças, seu próprio conjunto de ritos, mitos, certo? E esse livro trata dos índios Tapuia, as nações Xumimi e Tarairiú. Xumimi e Tarairiú, que habitaram o sertão do Rio Grande do Norte. Os descendentes desses índios ainda existem. Tá? Em uma outra live sobre o lançamento de meu livro Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, o relançamento, né, segunda edição, eu falei um tanto aí sobre a história desses nossos ancestrais e seu conjunto de crenças, né? E aí vale a pena vocês procurarem a live, né, para assistir. E quem ainda está começando a estudar sobre as tradições indígenas do Nordeste e do Rio Grande do Norte, vale a pena assistir essa live anterior, certo? E vou dar uma sugestão, caso alguém sinta, vai lá no meu site, se chama arqueologiadosagrado.com, arqueologiadosagrado.com. Você vai lá e você vai encontrar a segunda edição do livro Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, que foi o primeiro livro que eu lancei, né, de modo totalmente independente. Hoje em dia, graças a Deus, eu recebo ajuda de alguns amigos, um editor, duas editoras estão divulgando meus livros, né, graças a Deus. Mas esse livro, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, foi o primeiro que eu lancei em formato semi-artesanal, totalmente independente, e é com a venda desse livro e de outros, né, que eu sigo em frente realizando minha pesquisa. Tá? Quem financia minha pesquisa de campo, minha pesquisa bibliográfica, não é ninguém não, sou eu mesmo, que fico dando palestra, seminário, vendendo livro aí para financiar meu trabalho. Entende? É isso aí. E você pode ir lá no arqueologia.com e comprar a versão digital, a versão em PDF do livro, certo? Mas, bem, eu citei aqui o livro do Valdeci dos Santos Júnior, certo? Como um livro importante, embora não tenha nesse livro informações significativas sobre a espiritualidade desses índios, desses antepassados esquecidos, tá? Mas é um livro que vai te dar uma amplitude, vai aumentar teus horizontes no que se refere à ideia de índios do território do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo, tá? E aí eu vou dar outras sugestões. Olha só, esse livro aqui, ó, interessante, do Alfred Metrox, A Religião dos Tupinambás. Os Tupinambás, segundo o Metrox, segundo Estevão Pinto e outros pesquisadores, foram os antepassados dos Potiguara, que habitaram o litoral do Rio Grande do Norte. Eles são chamados de raiz, raça, embora esse termo raça, antropologicamente falando, já tenha entrado em desuso, né? Antigamente as pessoas dividiam o planeta em 4 raças: a preta, branca, vermelha e amarela, mas hoje em dia, cientificamente falando, isso é uma incoerência, né? A única raça que existe entre os seres humanos é a própria raça humana, graças a Deus. Mas quando você estuda o universo espiritual dos Tupinambá, você tem uma noção do universo espiritual dos Potiguara, das práticas de cura mágico-medicinais, dos rituais, das divindades que os Potiguara cultuavam, certo? Você vai ter uma noção, porque é o mesmo tronco linguístico-cultural. Então recomendo este livro para você que quer dar uma estudada, uma analisada aí na espiritualidade dos antepassados do litoral do território do Rio Grande do Norte, do Nordeste como um todo, né? Vamos lá. Um outro livro interessante aqui, ó. Olha só que livrão. Daqui a pouco eu mostro esse aqui. Esse aqui também vale muito a pena. Olha só. Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte, de Fátima Martins Lopes. Aparece invertido aí, né? Beleza. Mas depois vocês podem me mandar mensagem que eu digito aí o título do livro e o nome da autora.
Esse livro é uma pesquisa que eu considero difícil de se encontrar também, atualmente, tá? E fala sobre as relações dentro do período colonial entre os diversos grupos indígenas que habitaram aqui, né? E a interação, as relações entre esses grupos com o colonizador. O tempo está passando, eu vou tentar agilizar aqui, porque senão eu não falo nada de magia, nem de tantra, nem de yoga, e vou ter que realizar um outro live para tratar disso aí. Olha só, Religião como Tradução, de Cristina Pompa, livraço, junto com Os Cariri do Nordeste, de Baptista Siqueira. Você tem uma ideia do que foram as antigas tradições indígenas em seu aspecto mágico, certo? Mágico medicinal. E você vai ver como essas tradições foram perseguidas. Como índios jurimeiros, por exemplo, tinham suas ocas queimadas, eram castrados, eram chicoteados pelos jesuítas ou outros grupos cristãos, certo? Vale a pena você dar uma lida. Este aqui é fenomenal, Religião como Tradução, tá? Esse aqui também é muito bom, Os Cariri do Nordeste. A Cristina Pompa, ela realizou um grande apanhado, né? De todas essas vertentes, aliás, de todas as etnias que habitaram aqui, todas as principais etnias, né, que habitaram o Nordeste brasileiro. E, coincidentemente ou não, ela cita os Tarariú, ela cita os Potiguara, enfim. Outro super livro aqui, ó, publicado pela editora Sebo Vermelho, Índios do Açu e Seridó, de Olavo de Medeiros Filho. Este aqui é um dos melhores livros que li em toda a minha vida. Uma pesquisa muito boa. Há um capítulo aqui. Aliás, neste livro aqui você encontra o primeiro relato sobre um culto a Jurema entre os Cariri. Um índio explicando a um padre o que é que a bebida Jurema proporciona. Né? É bom isso aqui, ó, ser estudado por juremeiros. Também, juremeiros, estudem esse livro aqui, tá? Porque existem juremeiros, muitos juremeiros, que criticam essas bebidas sagradas que são produzidas com plantas de poder, plantas misteriosas, plantas mestras. Existe muito juremeiro que, infelizmente, porque não costuma estudar, tá? Não estou menosprezando, estou incentivando a pesquisa, certo? Isso é uma forma de fortalecer a nossa religião, a nossa tradição. Entender que nossos ancestrais possuíram um sacramento e que esse sacramento hoje em dia é acessível para nós, juremeiros contemporâneos. É acessível a gente, certo? A Jurema, como se bebe de modo análogo à sagrada ayahuasca, não é, nunca foi, nunca será uma droga alucinógena. A Jurema não é uma planta alucinógena, é uma planta professora, lida com a enteogenia, autoconhecimento, iluminação, cura. O poder que Deus concedeu a Jurema está para ser escrito. Ninguém consegue contabilizar. Não se mensura, é um mistério. E os índios juremeiros aqui do território do Rio Grande do Norte bebiam desse chá, tá? Nossos ancestrais, os pajés que foram perseguidos, que morreram, foram torturados, queimados, esquartejados por conta dessa tradição. Então, todo respeito, meus irmãos e irmãs, juremeiros e juremeiras, mas o chá, a bebida, não é uma droga. É um sacramento, se comunga em um ambiente especial, é um ritual religioso. Vale aí também para os experimentadores, que estão por aí tentando transformar a Jurema em uma espécie de droga recreativa, Jurema recreativa. Existe isso aí? Você substituir um processo tradicional de produção de um chá, de uma medicina sagrada, tá? Por um outro processo artificial em que você interage com o princípio ativo da planta em uma rave, seja lá onde for. Isso é profanação de algo sagrado, tá? Então se organiza, preste atenção,
Vale a pena estudar. Estuda Índios do Açu e Seridó, o relato mais antigo encontrado de um culto a Jurema e dos efeitos que o sacramento, o chá, proporciona, se encontra aqui nesse livro. Vale a pena estudar, certo? Um outro livro interessante, esse aqui, ó. Olha só o título do livro: História das últimas lutas no Brasil entre holandeses e portugueses, a relação da viagem ao país dos tapuias. Olha só, Roux-Barreau. Aqui são dois autores, né? O Pierre Moreau e o Roux-Barreau. Esse texto, Relação da Viagem ao País dos Tapuias, provém do Roux-Barreau. Certo? Quem foi Roux-Barreau? Roux-Barreau foi um emissário da Companhia das Índias Ocidentais, certo? Que era uma companhia holandesa, que na época estava interessada em dominar o território brasileiro. E aí a Companhia das Índias Ocidentais enviou ao chamado País dos Tapuias um primeiro emissário chamado Jacó Rabi, que foi assassinado. Antes de morrer, Jacó Rabi havia se tornado muito amigo dos índios Tarariú, né, do grande Morubixaba Janduí, grande amigo. Quando mataram o Jacó Rabi, Janduí queria vingá-lo e exigiu que o assassino lhe fosse entregue para que ele vingasse a morte de seu amigo. Mas isso não aconteceu. Tá? Os holandeses não entregaram o assassino, o cara que matou Jacó Rabi, ao Morubixaba Janduí. Consequentemente, os tapuias ficaram muito chateados com isso, voltaram para o sertão e os holandeses ficaram na mão, sem ter apoio aqui contra os potiguares e contra os portugueses. E aí um segundo emissário foi enviado ao país dos tapuias, foi um cara chamado Roux-Barreau, com o objetivo de convencer o Morubixaba Janduí a apoiar novamente a Companhia das Índias Ocidentais. E o Roux-Barreau, assim como o Pierre Moreau, eu não sei pronunciar o termo holandês, então é assim mesmo, participaram de várias cerimônias mágicas junto com aqueles Tarariú, tá? Inclusive onde hoje se encontra o município de Canguaretama, lá por Canguaretama, lá por Bahia Formosa. Os relatos foram feitos lá, certo? São muito preciosos, então vale a pena dar uma lida nesse livro. Eu poderia, meus amigos e amigas, citar vários outros, mas infelizmente só temos 20 minutos. Olha só, vou dar uma dica aqui, ó. Esse aqui também é massa. Viagem à Terra do Brasil, Jean de Lery. Essa edição aqui é das antigas, muito preciosa. Inclusive possui, este livrão aqui possui um mapa, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Acho que nem dá para mostrar, eu tenho até medo de rasgar esse bonito aqui. Um mapa do território brasileiro, um mapa muito antigo. Para quem gosta de pesquisar aqui, ó, existem uns nomes de diversos povos aqui espalhados nesse antigo mapa. Vale a pena dar uma lida. Eu sou muito grato ao universo por me conceder a graça de ter adquirido esses textos, né? Então, nesses 20 minutos, nos 20 minutos restantes, eu acho que não dá para a gente falar sobre magia, yoga e tantra. Não dá, certo? Então eu vou deixar aqui, vou comentar assim superficialmente, certo? Bem, no que se refere eu citei ainda há pouco o Logos Mantra Magia, deixa eu sugerir mais a leitura de um livro. Olha só, esse aqui está bem velhinho. Foi publicado em 1935 pelo Departamento de Publicidade Rosa Cruz. Esse livro aqui se chama Do Incenso à Osmoterapia. Talvez a Fraternidade Rosa Cruz Antiga publique uma nova edição. Estamos precisando. Esse livro aqui eu tenho até medo de manusear, porque os pedaços dele caem quando eu mexo. Toda vida que eu pego, tiro ele da estante, cai um pedaço. Muito antigo. Olha só, uma das coisas que me chamaram a atenção na Fraternitas Rosicruciana Antigo foi a atenção que o patrono da fraternidade, o irmão Arnold Kronheller, a atenção que ele deu às tradições de matriz indígena, incas, maia, astecas e índios do território brasileiro também, certo? Então vejam só, para quem gosta de catimbó,
repetindo aqui o que eu sempre digo, lembre-se que a palavra Atimbor significa fumaça de mato ou vapor de erva, certo? Não deixa de ser uma prática que atualmente é considerada no campo das terapias alternativas osmoterápica, certo? O catimbó tem um lado osmoterápico. E dentro da Fraternidade Rosa Cruz Antiga, o Arnold Kronheller, que era médico, certo? Eu percebo que ele tentou realizar conexões entre práticas mágicas, certo? Práticas divinatórias antigas, tradições indígenas e medicina acadêmica. E quando ele escreve do incenso à osmoterapia, ele vai analisar justamente o uso das essências, dos aromas e dos vapores, tá? Em práticas de cura presentes em diversos povos do planeta. E há um capítulo nesse livro aqui, olha que coisa interessante para quem é catimbozeiro. Há um capítulo neste livro aqui, do incenso à osmoterapia, que fala sobre o uso da planta tabaco em defumações nas tradições Inca, Maia e Azteca. Tabaco é uma planta sagrada presente nos cultos da Jurema e presente em várias outras tradições indígenas das 3 Américas. Tá? Inclusive aqui entre os Cariri, né? Os antigos Cariri chamados Xomimi, o tabaco é a manifestação de um ente divino chamado Badzé, que é considerado o senhor da floresta. Então, olha só, estou sugerindo a vocês, quem tem, guarde, que é precioso esse livro, é difícil de ser encontrado, bem difícil, tá? Bem, meus amigos e amigas, sobre yoga eu vou recomendar-lhes o estudo de alguns livros. Para quem vai começar agora, para quem pretende começar agora, né, o estudo e a prática de uma vertente de yoga, chamado Hatha Yoga, recomendo este livro aqui, ó, escrito por Indra Devi, tá? Esse livro é uma introdução teórica ao Hatha Yoga e possui orientações para uma série de práticas, justamente para quem nunca praticou e está querendo começar agora. Vale a pena, tá? Eu sugiro a prática da meditação e do yoga a todas as pessoas, independente de crença, independente de acreditar em Deus ou não, tá? Só para ter uma ideia, a primeira expansão de consciência de minha vida ocorreu numa prática de yoga. Minha irmã praticava a yoga do método do mestre De Rose, né? E eu passei um tempo praticando com ela. Dentro da meditação, vivenciei uma expansão de consciência, independente de planta de poder. Foi a primeira da minha existência, eu devia ter uns 6 a 7 anos de idade, 8 anos, em paralelo quando eu comecei a estudar o tarô também. Tá? Um outro livro que eu recomendo é o livro do Paramahansa Yogananda, A Autobiografia de um Yogi. Ele é considerado, esse mestre aqui é considerado como sendo o introdutor do yoga no Ocidente. Tá? Eu sugiro a leitura desse livro aqui, A Autobiografia de um Yogi. Vale demais a pena para você ter ideia, não só do sistema de yoga que ele trouxe, né, de seu legado aos ocidentais, mas a própria história do Paramahansa Yogananda é um passeio pelas culturas indianas. Tá? Então vale muito a pena. Outro livro de yoga que eu recomendo é esse aqui, ó. Estou lendo no momento, A Libertação pelo Yoga. Eu leio muito compassadamente este livro, né? Eu tiro um dia da semana, eu me esforço para praticar yoga todos os dias, né? E em um dia da semana eu seleciono um capítulo desse livro aqui e leio, faço anotações, porque é um livro de yoga teórica, mais teórica do que prática, tá? O Caio Miranda é considerado, ao lado do Dr. Hermógenes, o patrono de uma escola de yoga brasileira, certo? O método dele
pelo que eu percebo, bebe muito da teosofia. Ele não só nos traz técnicas, métodos de yoga, mas aborda questões ligadas à antropogênese, né, à formação, à origem do ser humano, dos seres humanos, e ligados também à cosmogênese, à origem do universo. Ele bebe muito da teosofia, me parece que ele fez parte da sociedade teosófica, né? E aí vale a pena que vocês estudem esse texto também. Breve serei iniciado pelo Kriya Yoga. Kriya Yoga é o sistema que o Paramahansa Yogananda legou aos ocidentais, né? Me parece que a Self-Realization trabalha muito com... Aliás, dedicada a esse método, né? Se bem que existem outros yogis, outros mestres de yoga que lidam com isso, com o Kriya Yoga. Mas Paramahansa Yogananda foi considerado o primeiro. Eu gosto muito dos textos dele, gosto demais, viu? Transformação espiritual, certo? Olha só, tem gente que diz assim, para que eu vou estudar, vou ficar lendo não sei o quê. Olha, obviamente, se você passa por uma experiência mística, mágica, real, certo? A experiência vai te trazer muito mais conhecimento do que 50 livros que você possa ler. Entende? Agora, se você tem bagagem intelectual, se você é preparado intelectualmente, você simplesmente não vai apenas sentir, você não vai apenas sentir a experiência, a gnosis, você vai compreendê-la racionalmente. O tanto que ela pode ser compreendida. Certo? Então, nós somos um conjunto de corpos, nós temos um conjunto de corpos, estamos em um conjunto de corpos. Um desses corpos é o emocional, os corpos emocionais, né? Um conjunto de corpos, na verdade. Outros são psíquicos, mentais, tá? Outro é físico, outro é etérico, e o espírito está lá, ó. Em algumas pessoas soterrado por esse conjunto de corpos, em outras dirigindo todos eles, né? Então, amplia tua mente, estuda, lê bastante, para que quando você, espiritualista, estiver vivenciando algo muito forte no campo da espiritualidade, você possa minimamente compreender o que está acontecendo. Certo? Obviamente, toda experiência espiritual real mexe com a gente, tá? Mas não faz mal estudar. Certo? Ninguém estuda para aparecer. Tá? Eu acho que ninguém estuda para aparecer. O cara estuda porque gosta, pô. Normal, não é não? E, bem, já que eu falei sobre yoga e só temos 11 minutos, eu vou sugerir, quero falar agora um pouco sobre Tantra. Lembrando que quem perdeu as lives anteriores, né, em que eu falo sobre Tantra, Katimbó Jurema e tal, meu universo espiritual particular, vocês podem visitar meu site, arqueologiadosagrado.com, e vai encontrar alguns vídeos lá. Ou então vai lá no meu canal no YouTube, Arqueologia do Sagrado também, você vai encontrar todas as lives anteriores. Agora, muito bem, sobre Tantra, beleza. O Tantra que eu considero, respeito todas as outras formas neotântricas, tal, gosto demais do Osho, que é considerado o fundador do Neotantra, né? Fez uma releitura do Tantra e aplicou preceitos tântricos, transmitiu preceitos tântricos ao homem e à mulher ocidentais, né? Beleza, mas o Tantra que eu gosto de pesquisar é o Tantra indiano, principalmente o Dravidiano, tá? Que é anterior à presença ariana no território da Índia. E aí, ó, mês de dezembro, tá? Estarei lançando pela editora Erion uma introdução ao estudo do Tantra. O primeiro livro que, se Deus me conceder, eu quero escrever outros 6 sobre Tantra, certo? Mas em dezembro. Então, vou recomendar para vocês que estudam Tantra, Yoga e tradições orientais de modo geral, alguns livros aqui. Vamos lá. Um aqui que serve como transição entre uma ponte de conexão entre o Yoga e o Tantra. Olha só, esse aqui, do Pandit Shiv Sharma, Yoga e Sexo. Yoga e Sexo. Esse livro é interessante.
Tá? Ele não ensina posturas sexuais loucas, não ensina nenhuma postura sexual. Ele vai trabalhar o yoga de modo a contribuir com a tua saúde, com a tua vitalidade. E, consequentemente, alguém que está saudável vai possuir uma sexualidade abundante, muito forte, muito poderosa e equilibrada, harmoniosa, né? E o Tantra não é, nem de longe, um conjunto de posturas sexuais, à guisa de Kama Sutra. Tá? O Tantra não é práticas de massagens que visam fazer com que o camarada alcance um meta-orgasmo. O Tantra é um caminho para Deus, através da sacralização da sexualidade, pô. O ato generativo, o ato gerador, em que as polaridades masculina e feminina, polaridades cósmicas, se expressam e se fundem, os universos, homem e mulher se encontram, certo? E para isso nem é preciso uma postura exótica. Para isso é preciso que você tenha calma e esteja amando de verdade a outra pessoa. E aí você vai encontrar o yoga do sexo. É isso aí. Yoga é união, tá? União entre você e sua companheira, você e seu companheiro. E através desse enlace sacralizado, a união com Deus, com a fonte da vida. Isso aí que é o Tantra. Tá certo? Quem quiser fazer massagem erótica é livre para fazer. Massagem tântrica. Quem quiser ficar posturas 1001 posturas loucas, acreditando que vai dar um pipoco orgástico, tenta para ver o que acontece. Tantra é diferente, é muito diferente. Então vou sugerir aqui, ó. O melhor livro de Tantra, o melhor livro sobre Tantra que eu já estudei. É a terceira vez que eu li esse texto aqui. Chama Tantra, o culto da feminilidade, outra visão da vida e do sexo. O autor é André Van Liesbeth. Esse livro aqui é fenomenal para o pesquisador, é muito importante porque, obviamente, ele também trata da questão prática, da prática tântrica sexual. Ele também aborda isso aqui, tá? Mas ele vai falar sobre a filosofia, vai falar sobre as divindades, certo? Vai falar sobre a história, vai citar a primeira cidade tântrica do mundo, ali ainda 10 mil anos antes de Cristo. Então, é um livraço para o pesquisador sério e para quem não tem preguiça de estudar. Tá? Quem tem preguiça de estudar, vai lá no Google e vê uma figurinha e vai fazer com a namorada e achar que é por aí, tá certo? Quem não tem preguiça, ó, lê e estuda e bota para quebrar, porque aí você ganha, de verdade. Vamos lá, outro livro interessante aqui sobre Tantra. Esse aqui eu estou lendo. Vou pegar aqui 2, 3, se dá tempo aqui, 4, pronto. Olha só, esse aqui, ó, o Tantrismo, Yoga Sexual. É um livro que foi escrito por um pesquisador ocidental, francês, né? É um livro interessante. Ele traz conceitos ligados ao Tantra indiano de fato. Agora, eu achei legal a perspectiva dele, porque ele vai dizer que no Oriente, ele vai divergir de outros pesquisadores. Ele vai divergir desse aqui, por exemplo, do Jean Rivière, certo? Que escreveu El Yoga Tântrico. O Jean-Louis Bernard vai divergir, porque, segundo o Jean Rivière, existem muitos mestres tântricos atualmente no sul da Índia. Atualmente, que ele quer dizer o que ali? 1950, 1960, né? Já o Jean-Louis Bernard vai dizer não. Na Índia existem poucos. Muitos tântricos sinceros se encontram na Europa. Inclusive, ele participou de um encontro entre tântricos europeus, tá? Infelizmente ele vai falar sobre isso, né? Não apareceu uma mulher. Onde estão as tântricas? Onde estavam as tântricas, né? Hoje tem muita gente aí que se diz: eu sou tântrico, eu sou tântrica, eu sou tântrico, eu sou tântrica. Vamos ver quem é mesmo, né? Porque não é fácil não, viu? Quem acha que é fácil, porque aí você vai encontrar uma via tântrica própria para o cidadão e cidadã ocidentais, tá? Que passaram, tem todo um histórico de repressão sexual. Repressão sexual. Sexo é pecado, Deus vai castigar, vai para o inferno. E aí uma via tântrica para ocidentais vai preconizar a emancipação sexual. Certo? Solta a corda. Chega de repressão. Agora,
O Tantra indiano, de matriz dravidiana, é um tanto distinto porque você vai dominar as forças generativas. Você vai dirigir as suas correntes sexuais. Tá? Após um processo de emancipação, você precisa dirigi-las para que você não as perca, não as gaste, porque se você gasta essas forças, que são forças que animam todo o teu ser, em todos os planos, obviamente você adoece. Tá? E como dominá-las sem ao mesmo tempo se castrar? Né? Vamos mergulhar na filosofia tântrica? Tenho 4 minutos. Vou sugerir aqui um outro. O primeiro livro que foi publicado no Ocidente sobre Tantra. Aqui está. Tantra, a Yoga do Sexo, de Omar Garrison. Há quem critique esse livro, tá? Que eu acho um tanto fantasioso. Eu gosto desse texto, gosto muito. O Omar Garrison teve contato com um mestre tântrico indiano e através das orientações desse mestre ele foi conhecendo o Tantra. Há um método prático aqui, tá? Que nem de longe envolve apenas as posturas fantásticas e o ato sexual, muito pelo contrário, são exercícios respiratórios, práticas meditativas, caminhadas em meio à natureza, para você poder se harmonizar, entende? Para, a partir daí, tentar algo de fato tântrico, certo? Obviamente, nos moldes do tantrismo dravidiano, tá? Bem, pessoal, eu tenho 3 minutos aí, não vou mais indicar nenhum livro, não consegui falar sobre magia, livros de magia. Talvez, posteriormente, eu realize uma live sobre livros de magia, né? Mas a próxima live que eu irei realizar na quinta-feira, às 20 horas, quinta-feira da semana que vem, eu vou lhes apresentar alguns tarôs, porque eu estou elaborando um curso de tarô, de formação em tarô. A princípio vamos lidar com os arcanos maiores, né? Depois eu posso organizar um para trabalharmos com os arcanos menores também, tá? Mas, como eu falei a vocês, a minha jornada dentro do campo da espiritualidade, embora eu seja sacerdote juremeiro, começou com o tarô que minha mãe deu quando eu tinha... O tarô que minha mãe me deu de presente quando eu tinha 8 anos de idade. Então, são 32 anos trabalhando com o tarô. Utilizei diversos tarôs, o tarô de Crowley, né? O tarô de Eteila, tarô de Marcelle, tarô mitológico, e aí dentro desses 32 anos eu desenvolvi um método meu, pô. E eu estou sentindo de transmitir para quem quiser aprender, certo? O método, como é um método meu, eu batizei de método Rômulo Angélico. Pronto, tá certo. E aí é o seguinte, na próxima quinta-feira eu vou falar sobre a história do tarô e vou apresentar alguns tarôs a vocês, certo? E quem sentir de participar desse curso, entre em contato comigo. Manda mensagem aí, entre em contato, certo? Então, vou agradecendo a vocês que assistiram e aos que assistirão esta live. Vou deixá-la salva aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, Arqueologia do Sagrado, certo? E se alguém sentir no coração de dar uma lida nos meus livros, lá no site arqueologiadosagrado.com se encontram 2, né? Em Busca da Iniciação, que fala sobre vários caminhos, né, esotéricos e tal, e a espiritualidade indígena e culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Alguns dos meus alunos aí, meus irmãos aí, Maurício já deu uma lida nesses livros, muito obrigado, viu, Maurício? E é isso aí, um beijo nos corações de cada um de vocês. Eu estou distante do celular, mas um beijo para minha companheira Sidma, não sei se ela está assistindo, para meu filho Adler. Viu? Muita luz, muita paz e muito amor. Salva a força da Jurema na vida de cada um de vocês. Espera que tem uma mensagem aqui. Muito grata. Ô Patrícia, salve tua força. Eu é que fico feliz assim de poder compartilhar e aprender com vocês, pô. Pelo amor de Deus. Muito feliz mesmo. Saravá. Um abraço, jovens. Paz e alegria.